vamos falar sobre alimentação, mais especificamente sobre seletividade alimentar. Quando a gente fala de alimentação, a alimentação é algo muito particular, envolve gostos e preferências de cada um. Tem gente que gosta de arroz e feijão todo dia, tem gente que já prefere arroz e feijão um dia sim, um dia não. Então, tem muito particular de cada um. Quando a gente fala de seletividade alimentar, é mais complicado ainda, porque envolve uma questão de recusa de alimentos por um determinado motivo, enfim, ou às vezes mesmo um foco de interesse em um determinado tipo de alimento. Sei lá, por exemplo, a criança gosta só de miojo e é só miojo e vai ser só aquele miojo. Então, é muito particular. Quando a gente trata de seletividade alimentar, a alimentação em si, ela é já uma experiência sensorial, certo? A gente já parte deste princípio. Quando a gente fala em si da seletividade alimentar, não existe uma regra específica. Faz isso que vai dar certo, faz aquele outro que vai dar certo. Não existe uma fórmula de bolo, não existe nada que dê certo 100%. Porque justamente por envolver a particularidade de cada um, a gente precisa conhecer cada criança, precisa entender aquele indivíduo, respeitar essas particularidades. Então, envolve tudo isso. O que a gente mais indica nesses casos? Quando trabalha essa questão de seletividade alimentar, a gente indica a procura por profissionais específicos. Por exemplo, um TO. Mas um TO que entenda sobre a questão de desenvolvimento do indivíduo e que entenda sobre a questão de integração sensorial. Justamente pela questão de alimentação ser uma experiência sensorial. Envolver essa questão de todas as sensações, envolve a questão visual, olfativa, gustativa. Então, tudo isso precisa de um auxílio de um profissional que entenda sobre essa questão de integração sensorial. Um terapeuta ocupacional que entenda disso. Ou até mesmo um fono, que entenda também dessa questão de habilidades motoras orais, faciais, que possam ajudar a questão da mastigação também, que possam trabalhar essa questão. Indiferentemente dos profissionais que você for procurar, esses profissionais precisam entender o indivíduo que ele está atendendo, precisa conhecer essa família, conhecer toda essa parte, e eles precisam se conversar também, eles precisam estar em constante relação, essa equipe multiprofissional precisa estar trabalhando atrelado, para que o processo seja efetivo. Além disso tudo, a seletividade alimentar não é uma doença, ela é uma dificuldade. E quando a gente trata de dificuldade, a gente sabe que o processo pode ser um pouco demorado. Então, isso sim é regra. Precisa-se ter muita paciência e persistência. Então, precisa ir com calma e devagar. Vamos insistir, sempre insistir, nunca desistir. E não forçar, porque às vezes o forçar a barra, o ser mais enérgico, também pode atrapalhar. Então, a gente precisa insistir, apresentar, não desistir. Mas ter paciência porque o processo é demorado. Vai valer a pena, beleza? Em contrapartida, existem algumas dicas que a gente pode dar aqui que podem facilitar o dia a dia. Lembrando, são dicas. Quer dizer que se eu fizer isso vai dar certo? Às vezes não, infelizmente. Às vezes pode ser que não dê certo, mas você pode utilizar essa dica e adaptar de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vivência. Porque às vezes a tua realidade no dia a dia da sua rotina pode ser diferente, mas se você adaptar, pode dar certo, tá? Vamos para a primeira dica. Primeira dica, permita que a criança participe do manuseio, do preparo dos alimentos. Então, chega para ela e diz assim, ajuda a mamãe a lavar os tomates? Sempre pedindo que ela ajude. Por quê? O termo de você dizer, você me ajuda, ela vai se sentir importante porque, nossa, minha mãe está pedindo ajuda para mim. Como eu sou importante nesta casa. Então, é importante sim esse termo. Ajude-me a limpar, a lavar a cenoura e que ela faça parte desse preparo sim. A partir do momento que a criança ganha o prato pronto, ela não sabe o que é aquilo. Ela recebeu a cenoura cortada em rodelas? Mas a cenoura vem assim? Não. A partir do momento que ela vê que a cenoura vem, ela é um legume compridinho, ela é laranja, vem com casca. Nossa, tem folhas. A cenoura tem folhas. Olha que mágico isso. Então ela vai começar a criar um conceito daquele alimento. Ela vai começar a entender que aquela cenoura cortada em rodelas, na verdade, ela é diferente. Então ela vai entender o que é aquele alimento. É importante sim que ela faça parte do preparo dos alimentos.
que ela participe do arrumar a mesa, que ela faça parte desse momento. E daí, então, ela vai criar um significado diferente para aquela experiência. Além de que, a partir do momento que ela está ajudando no preparo do alimento, ela vai estar tendo contato com as mãos, manuseando esses alimentos. Então, ela vai sentir as texturas dos alimentos nas mãos. Então, isso já é outra experiência sensorial que vai facilitar o processo de alimentação e de aceitação daquele alimento. Legal? Outra dica que a gente também vai dar é a questão de permitir que a criança, proporcionar que a criança tenha contato com outros tipos de textura. Não precisa ser necessariamente alimentos. É interessante que ela tenha contato que ela tenha contato com as mãos, principalmente quando for bebezinho, for menorzinho, que ela tenha contato sim com as mãos, que ela pegue a fruta na mão, que ela faça aquela meleca, que ela coma com as mãos também. Eu sei que às vezes, mas Fê, vai dar muita sujeira, não tem problema, depois lava, depois dá banho, mas deixe que ela manuseie, que ela sinta a textura do macarrão na mão, que ela leve o macarrão com a boca, assim, né? Leva o macarrão com a mão na boca, que ela sinta aquela textura na mão, para ela perceber como é a consistência do alimento. E assim ela vai ter essa experiência. A gente consegue entender ou sentir as coisas quando a gente experimenta, não é? A gente só vai saber o que é alguma coisa quando a gente experimenta algo. Então é importante que ela sinta sim essa textura, que ela perceba esses alimentos. Então permita sim que ela entre em contato com essas texturas. Legal? Outra dica também que a gente dá é que crie historinhas, ou então procura na internet, sempre tem algumas historinhas diferentes para criar receitas. O sanduíche da maricota, ou então doces com receitas, com receitas de doces com historinhas diferentes. Procurar receitinhas assim é bem legal, transformam a construção de um alimento em algo divertido, algo lúdico. E isso chama mais a atenção da criança para aquele alimento em si. Também é divertido. Ou então criar em família mesmo. Vamos criar uma história para essa receita? Além da gente ter uma experiência sensorial, vai criar uma memória afetiva para aquele alimento, para aquele momento mágico. Então, aquela coisa do quando a criança tá grande, né? Já fica um adulto, vai dizer assim, eu lembro daquele doce que eu fiz quando eu era criança, que a gente criou uma receita diferente. Então, essas memórias afetivas também são importantes. Criar pratos divertidos também são legais. É interessante. Montar bichinhos com a banana, corta a banana em rodelas, vamos criar um ursinho, fazer uns desenhos diferentes com arroz, o feijão e os legumes, fazer pratos diferentes, dar uma aparência diferente para o prato, também torna a refeição em si divertida e mais prazerosa. Tá? Espero que tenham gostado das dicas, tá? Curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!